Paulo Portas acha que as manifestações na China são coisa rara. Miguel Morgado receia que a União Europeia entre em guerra comercial com os Estados Unidos. E Rodrigo Moita de Deus está espantado com a falta de inovação na Europa. E é para comentar estes comentadores que aqui nos apresentamos. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estou eu, Pedro Tadeu, mais o Nuno Ramos de Almeida para mais uma edição de comentadores, ou de Os Comentadores. Vamos começar com um assunto que esteve muito dominante na atualidade dos últimos dias, as manifestações de protesto contra as medidas da Covid-19 e contra o próprio governo chinês, com muitos comentadores a repetirem aqui uma ideia que Paulo Portas também transmitiu e que vou agora passar. É um mapa impressionante. Isto é o número de manifestações significativas. Não é que estivessem milhões de pessoas na rua. Não há evidência disso. Mas elas foram suficientemente dispersas, repetitivas e corajosas do ponto de vista de passar a linha que separa as pessoas da censura e da coerção, para nós termos a noção de que, por exemplo, em Tiananmen os protestos foram muito mais concentrados, não foram tão dispersos por toda a China. Talvez o único caso em que é comparável o que aconteceu são os protestos, creio eu, de 5 de abril de 1976, veja lá o tempo que já lá vai, quando uma parte da população chinesa se revoltou contra o chamado Gangue dos Quatro, que tinha levado não só às maiores perseguições políticas, mas à fome de muitas centenas de milhões de pessoas associadas, nomeadamente, à viúva de Mao Tse-tung. Ora bem, aqui o problema é que os pressupostos desta discussão estão errados, como é fácil de ver com uma simples busca na internet, e é isso que eu me proponho aqui fazer. Independentemente depois das considerações de análise que se fazem a seguir, quando se partem de pressupostos errados, é natural que depois as conclusões possam também ser erradas. E essa é a minha questão. E o pressuposto é que não há manifestações, tirando de Tiananmen em 1976 contra o Bando dos Quatro. Não podia ter dito que era a Grande Marcha. Exato. Não há manifestações na China. Eu fui ver o site de uma organização em Hong Kong que se afirma social-democrata, portanto não comunista, que procura organizar os trabalhadores chineses em protestos contra o governo chinês para a melhoria das condições laborais. Propõe-se, aliás, não só trabalhar isso no interior da China, mas em todo o sul global, onde a China tem investimentos e tem trabalhadores ao seu serviço, ou as empresas chinesas têm trabalhadores ao seu serviço. E aí eu vou mostrar esse site, vou passar agora aqui a imagem. Portanto, é um site que não é insuspeito de ser amigo do governo chinês. Eles, no fundo, tentam ser uma central sindical alternativa à central sindical chinesa. E o que eles dizem é que desde 2011 houve 13 mil, não estou enganado, 13 mil greves na China. Nos últimos 6 meses houve 313 mil greves e protestos com manifestações na China. E em 2021 houve um total de 1093. Portanto, a greve... Que seja 313 e não 313 mil. Não, são 313. Sim. Nem 6 meses. Okay. 13 mil foi de 2011 até agora. Mas é que depois disseste 313 mil, estavas a entusiasmar-te. Estava, já ia atrás aqui da minha retórica, sim senhor. Sim. E também tenho um mapa muito parecido com aquele que o Paulo Portas mostrou ali, com as greves dos últimos 6 meses, que como se vê, está a imagem pequenina, mas porque isto não é assim uma coisa muito sofisticada, mas vê-se que é por toda a China. Por exemplo, há zonas com 52 greves, outras com 14, outras com 25. Em Xinjiang, que foi uma das zonas que ele referiu, houve também greves e manifestações. Portanto, digamos, a motivação laboral. Há uma tradição na China de protestos, não é? Em que as pessoas se organizam para protestar. Não digo que é para protestar contra o partido político dominante, o PC chinês, ou para protestar contra o governo chinês, mas há uma tradição de protestos na China que já vem de muito longe, é habitual. E, portanto, analisar os protestos sem esse contexto parece-me errado. Tenho ainda uma última nota, em suspeita da Wikipédia, que dizem que está proibida na China, não tenho a certeza, mas vamos admitir que sim.
diz que o número de protestos anuais cresceu constantemente desde 1990, passando aproximadamente de 8.700 incidentes de grupos de massa em 1993 para 87.000 em 2005. E segundo dados da Academia Chinesa das Ciências Sociais, que é oficial, é do Estado, o número de incidentes anuais em massas excedeu 90.000 no ano de 2010. Portanto, toda a análise que a maioria da comunicação social portuguesa, e penso que isto foi replicado também em muitos outros países do Ocidente, parte de um pressuposto que é a população chinesa não reage quando está insatisfeita. Não é verdade. Aliás, tenho a dizer, ainda ele depois no final fala que não há internet, ou há ali uma fase em que diz que os chineses não têm internet. Eu estive na China em 2019, em representação da Associação Patronal dos Jornalistas, portanto, completamente desligado de uma ligação partidária ao Partido Comunista Chinês. E, sim, não há Facebook, não há Google, mas pude ler o New York Times, pude ler o Washington Post, vi nos canais de televisão, N canais, isto em vários sítios da China, não foi só no meu hotel, não é? Vi N canais de televisão estrangeiros, a BBC, por exemplo, que aliás estava a fazer, na altura, uma série de trabalhos sobre a China e a criticar o regime chinês. E, portanto, o isolamento que se dá aqui a ideia de que a China tem, não me parece também corresponder à verdade. Independentemente de haver limitações de acesso à internet, não à internet em si, mas a uma série de serviços de internet que para nós aqui são habituais, nomeadamente o WhatsApp, o Facebook e o Google, mas daí passar para, digamos, dar o passo seguinte, quer dizer, eles não têm acesso à internet, coitados, não têm informação, é completamente, da experiência que eu tive, facilmente verificável que não é verdade. Isto não invalida que algumas das análises que tenham sido feitas não tenham, de alguma forma, sido justas, mas partem de pressupostos errados e, portanto, a credibilidade que elas têm parece-me fraca. Tenho dito, Nuno, já falei de muito tempo, poça, até estou cansado. Sim, foi. Percorreste quase o muro todo da China. Muralha, aliás. Muralha. Não, eu acho que de facto é verdade que neste momento não existem estatísticas oficiais porque elas foram descontinuadas em 2005, creio, mas anualmente há ONGs e há organizações sociais que colocam estatísticas sobre o número de greves e manifestações. Aquilo dão-lhe um nome de acontecimentos... Incidentes, portanto dão-lhe um outro nome na China, e há uma enorme conflitualidade social. Tal como existe essa conflitualidade, têm crescido os salários dos trabalhadores chineses. Sim. De tal maneira que uma das greves que aconteceu há pouco tempo numa empresa chamada Foxconn, que é a empresa que faz os iPhones, que é, aliás, não é chinesa, é de Taiwan, e que chegou a empregar mais de 400 mil trabalhadores chineses de uma só fábrica de uma região da China. Essa greve contra condições laborais ligadas à pandemia que eram muito gravosas, os trabalhadores eram obrigados a manter-se nas instalações a trabalhar independentemente de estarem doentes ou não, e não podiam sair dessas instalações, normas laborais que nem a empresa Taiwan nem a Apple estavam contra, porque continuavam a comprar. Essa empresa vai se deslocalizar para países onde a mão de obra é mais barata, que é, neste caso, o Vietnã e a Índia. Agora, é verdade que, perante a manutenção da pandemia e o seu recrudescimento na China, há um certo cansaço da chamada política de Covid-0 e houve um expandir de um conjunto de manifestações. E essa política, que já teve popularidade, os primeiros confinamentos foram bastante apoiados pela população, por um conjunto de um certo estafanço e por um conjunto de incidentes. Recentemente, pessoas que estavam isoladas num prédio morreram queimadas vivas porque estavam num prédio que estava isolado por causa do Covid e os socorros chegaram tarde. Está a haver um certo estafanço dessa política. Mas essa política, embora bastante discutida, tem algumas razões do seu lado. Isto é, a China tem um problema de baixa vacinação nas camadas mais velhas e tem um problema no sistema de saúde. Embora seja uma potência em crescimento, o sistema de saúde não tem capacidade de aguentar um grande número de doentes. E essa política teve os seus resultados. Por exemplo, se compararmos a China com a Índia,
A Índia teve 600 mil mortos e a China teve 6 mil mortos. Portanto, aqui há uma questão política importante e há uma questão sanitária importante. E a China, com todos os seus defeitos, a questão que está em cima da mesa é como pode passar esta pandemia da forma que proteja o máximo a população. Agora, a forma como estão a encontrar provavelmente não é uma forma de gerar consensos, não é uma forma de gerar apoios populares, mas é uma forma dirigista de cima para baixo. Mas isso, enfim, nós também tivemos a nossa dose com as devidas distâncias. Sim, mas é evidente que há uma certa... Parece-me a mim que há uma certa... uma rigidez e uma falta de algum bom senso na forma como isto tem sido aplicado. Eu vejo, conheço pessoas em Macau e contacto com elas frequentemente e, de facto, as coisas são um bocadinho draconianas demais para o que é aceitável, não é? E, portanto, estes protestos parecem-me, no fundo, terem razões muito sérias e talvez seja verdade, aqui sim admito, que há, digamos, uma responsabilização de Xi Jinping direta que não é habitual em relação ao que aconteceu anteriormente nas manifestações que descrevi e, portanto, que isso sim é uma novidade política e que isso marca uma certa diferença em relação ao anterior. Mas também tem que ver com o facto de haver uma concentração de poder desde o último congresso do Partido Comunista Chinês em Xi Jinping. Portanto, ele aparece como um interlocutor. E eu senti isso nos média lá, quando lá estive, um quase culto de personalidade que é preocupante, de facto. Mas, enfim, isso é outro tipo de conversa, isso é outro tipo de considerações. Agora o foco era esta questão das manifestações. Quanto a notas, eu de nota técnica, precisamente por partir de pressupostos errados, dou um 3 a Paulo Portas. E tu? Tu acabaste de me dar o 3 a mim. Não, mas... já toquei. Estás-me a impor o teu 3, é? Não, faz favor. Eu dou um 6. Dás um 6, és mais simpático que eu. Sim. Não, porque eu acho que ele é bastante eficiente, embora estejamos a falar do conteúdo, mesmo com conteúdo ligeiramente tresmalhado. Sim, mas eu isso acho que para a nota artística. Dou na nota artística que, de facto, aí ele tem uma retórica mas eu acho boa. Que o que ele diz é meia mentira. Porque há também uma generalização das manifestações, não é? Sim. Está bem, admito que sim. Mas vamos ficar assim. Quanto à nota artística, então, eu dou-lhe um 12, que, de facto, ele comunica bem e, mesmo quando está errado, é convincente. E quanto a ti? 13. Muito bem. Ora, isto... Eu agora tenho aqui uma folha de cálculo que é para isto ser mais rápido. Um Excel. Não é? Uau. A média dá 8,5. Muito bem. Fantástico. Uma média de 8,5. Vamos então a uma média equivalente, não é? Desculpa, não percebi? Faz uma média dos quatro parâmetros. Sim. Isto é aqui o economista Nuno Ramos de Almeida e o seu rigor... quer saber bem a metodologia, que é para não ver cá há confusões. Ora, passamos a outro assunto. A Europa, a Presidente da Comissão Europeia fez uma declaração sobre os Estados Unidos, que decretou uma série de medidas proteccionistas que vão prejudicar o comércio europeu com os Estados Unidos, e ela fez uma declaração com uma espécie de ameaça de possível retaliação aos Estados Unidos, e isso levou a que alguns comentadores se debruçassem sobre o assunto. Eu escolhi o último depoimento do Miguel Morgado, que me pareceu bastante interessante. Sabemos que estamos agora num processo geopolítico muito complicado, que é a tentativa de separar ou de quebrar a relação de dependência que tínhamos, nomeadamente a regimes que não são confiáveis. Energeticamente, a ruptura repentina com a Rússia, mas, do ponto de vista tecnológico e industrial, a nossa dependência relativamente à China, que também se revelou, ou está-se a revelar, um regime que não é exatamente confiável. Os Estados Unidos começaram a fazer isso de uma forma abrupta, mas os Estados Unidos gozam de uma posição geopolítica que nós, europeus, só podemos invejar. É que os americanos, em grande medida, na parte da energia, eles tornaram-se autossuficientes. Nós, europeus, mesmo com o desenvolvimento das renováveis, mesmo com muita transição verde, nós não somos energeticamente independentes e não vamos ser durante muito tempo. Isto quer dizer o quê? Que na reconfiguração geopolítica das relações de comércio internacional, é previsível que este século XXI seja não o século da globalização à escala do planeta inteiro, mais ou menos irrestrita, mas a reconstituição de grandes blocos comerciais, em que os Estados Unidos, espero eu, juntamente com a União Europeia, tenham uma esfera de influência, quer dizer, tenham um espaço de transação económica livre, com os seus aliados ou com regimes muito mais confiáveis, e a China também constituirá o seu, como já está a constituir.
O que eu acho, me parece, é que é um suicídio, mais para a Europa do que para os Estados Unidos, começar agora uma guerra comercial de consequências imprevisíveis que adiaria, pelo menos adiaria durante muito tempo, a constituição desse bloco económico. Portanto, os Estados Unidos, a Comunidade Atlântica, os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia têm de ser o motor da reconstituição muito complexa, que vai durar muito tempo, vai ter muitos custos, dos grandes fluxos comerciais, industriais pelo mundo inteiro. A menos que nós, por fraqueza, por impotência, reconheçamos. Não deu. Continuamos dependentes de energia de Estados em que não confiamos e vamos continuar dependentes da tecnologia e da capacidade industrial de outros Estados que não confiamos. Os Estados Unidos estão a tomar uma decisão drástica. Os Estados Unidos estão a tomar decisões com Biden mais drásticas do que Trump tomou contra a China. E a União Europeia sente essa veia protecionista a crescer nos Estados Unidos e julga que pode retaliar. E eu sei que isto também depende da boa vontade dos americanos, não é só da nossa. Mas se os europeus acham que estão em pé de igualdade com os americanos para iniciar uma guerra comercial, eu acho que nós vamos passar mal nos próximos anos. Então vamos passar mal nos próximos anos. Eu acho que o Miguel Morgado esquece que nós já estamos numa guerra económica com os Estados Unidos há bastante tempo. Não foi com estas medidas do Biden de subsidiar a indústria automóvel elétrica e a sua produção de baterias que isso se alterou. Recentemente o Político saiu com um artigo a dizer que os europeus e a direção da União Europeia, os dirigentes da União Europeia, criticavam os Estados Unidos por estarem a lucrar com a guerra da Ucrânia, coisa que a Europa não está. Portanto, esta guerra e estas políticas de inflação dos Estados Unidos estão a criar uma situação em que uma das principais vítimas é a União Europeia, porque já há muito tempo que os Estados Unidos propunham utilizar a guerra da Ucrânia, o conflito da Ucrânia, para alterar o tabuleiro do ponto de vista económico. Num célebre relatório da Rand Foundation, um think tank associado ao Pentágono, sobre a Rússia, dizia-se que o conflito na Ucrânia, se escalasse gradualmente, serviria para alterar o fornecimento de energia da Rússia para a Europa, para os Estados Unidos para a Europa, sendo que a energia que os Estados Unidos fornecem à Europa, além de ser altamente poluente, custa 3 a 4 vezes mais que a energia, isto é, o gás de xisto, transportado, produzido, etc., custa muito mais do que o gás e o petróleo do petróleo russo. Portanto, neste momento, nós temos uma guerra de facto que está a prejudicar a Europa. Obviamente que essa guerra decorre da guerra com a Ucrânia, mas decorre da decisão das sanções que funcionam como bumerangue. Por um lado, elas não impedem a Rússia de fazer a guerra e, por outro lado, elas prejudicam sobretudo os povos europeus e grande parte e outras populações que não os Estados Unidos. Como disse o Miguel Morgado, os Estados Unidos são sustentáveis do ponto de vista energético e estão com uma política de reindustrialização. Porque aquilo que se verificou é que esta globalização financeira colocava os centros financeiros nos chamados países desenvolvidos e colocava as fábricas do outro lado, numa situação de conflito. As finanças não produzem nada, não produzem nem pão, nem petróleo, nem não sei quê, nem chips. Portanto, quer dizer, há aqui uma questão de alteração de política que a Europa, aliás, nós veremos depois, também está a pensar a esse respeito. Acresce com isso que a política contra a inflação, e por isto acabo, tem um efeito ainda mais prejudicial para a Europa, porque aquilo que está a acontecer é que os Estados Unidos, que têm o domínio da sua moeda, estão a subir os juros a grande velocidade, sugando os capitais do resto do mundo e forçando a Europa a subir os juros e entrar em recessão. Pronto. Portanto, estamos em guerra há bastante tempo. Há aqui algumas coisas que eu queria acrescentar, que é esta noção dos países confiáveis. Porque é que a Rússia está em guerra com a Ucrânia e a Europa acompanhou, digamos, o esforço dos Estados Unidos para que essa guerra tivesse acontecido. E, portanto, eu não sei dizer aqui quem é que se portou de uma forma menos confiável, porque, de facto, há razões de queixa dos três lados, da União Europeia, dos Estados Unidos, dos 4 lados, da Ucrânia e da Rússia, que quase que poderia dizer que estão bem uns para os outros. Mas, portanto, o ser confiável passou a ser um argumento político que está aqui, aparentemente, a querer substituir um outro argumento que até há poucas semanas era mais usado, que era os autoritarismos versus as democracias.
no fundo sempre para tentar justificar uma supremacia do Ocidente Atlântico, aliás utiliza a palavra Atlântico, sobre o resto do mundo. E isso é uma coisa que a própria natureza do mundo impõe que se mude. Não é mais possível manter isso. E enquanto a Europa e os Estados Unidos pensarem que têm condições, depois de todo o desenvolvimento tecnológico e civilizacional que já aconteceu, manterem o estatuto que tinham no século XIX, parece uma coisa completamente anacrónica e impossível. E por muito que se mude a linguagem, não é deixar de ser países colonizadores para passarem a ser países que dominam os outros porque são mais confiáveis que as coisas resolvem. E vou dar um exemplo também de como, de facto, esta política de globalização, um exemplo prático que todos nós vivemos, tem que ser acompanhada, independentemente depois de haver mais blocos para a esquerda ou para a direita, o norte e o sul, o leste e o oeste. Há um mínimo de soberania económica de cada região e de cada país que tem que ser mantida. Tivemos isso quando foi o início da Covid, quando não havia máscaras no Ocidente. Tiveram que ir buscá-las à China. E, portanto, quer dizer, não haver, digamos, capacidade produtiva no interior destas regiões, sobretudo na Europa, de coisas básicas, independentemente depois dos parceiros comerciais preferenciais serem a China, ou os Estados Unidos, ou outro país qualquer, é preciso, de facto, fazer aquilo que os Estados Unidos estão a fazer, que é reindustrializar e produzir alguma série de coisas no interior da Europa, e nomeadamente em Portugal, que me interessa mais, de facto, sermos soberanos numa série de coisas básicas que não estamos a ser desde que entramos nesta CEE e depois União Europeia. Eu acho que tu pegas num ponto muito importante, que é, havia antigamente uma retórica que o comércio garantia a paz. Se havia interesse entre vários países, e países com regimes diferentes, a paz mantinha-se porque havia um interesse no desenvolvimento deles. Estranhamente, quando a China começou a ultrapassar os Estados Unidos do ponto de vista do PIB, não do PIB per capita, porque a China tem 1.400 milhões de habitantes, muito mais que os Estados Unidos. Aliás, o PIB per capita deles é inferior ao nosso. Essa retórica da bela globalização irrestrita foi à vida. Sim. Começaram por prender a filha do proprietário de uma empresa de telemóveis chineses que estava a fazer concorrência aos Estados Unidos e que estava muito mais avançada nas redes 5G do que os americanos e do que os europeus, e começaram a usar esses argumentos para limitar a venda, violando as regras da Organização do Comércio, a venda de produtos chineses. Portanto, o confiável é uma forma de manter o poder, como tu dizes, sem ter, de facto, a capacidade económica de o fazer. E o que é perigoso é que hoje os Estados Unidos, onde têm superioridade esmagadora, é apenas na parte militar. E, portanto, parece que está, digamos, visível essa ameaça. E como tu disseste muito bem, este episódio de a partir do século XIX, a Europa e os Estados Unidos serem dominantes no globo, é um episódio muito curto, porque a maior parte da população não está aí. Portanto, a Ásia sempre foi dominante durante milhares de anos porque tinha mais gente e porque tinha culturas mais desenvolvidas graças a isso. Muito bem. Quanto à nota técnica, apesar de tudo, eu acho que eu apresento um argumento interessante e tento ir mais longe do que a análise, apesar de eu não discordar com algumas coisas, não é? Não vai para a análise imediata da coisa, tenta ir mais além, e por isso eu acho que ele, do ponto de vista técnico, vale um 13. Lá estou eu a enganar-me, este é deste lado. Vale um 13. Quanto a ti, Nuno... Eu dou-lhe um 14 porque ele coloca várias questões interessantes, não concordando eu com a posição, mas que acho que estão bem argumentadas, nomeadamente a questão do processo de um certo recuo da globalização e da possibilidade de haver vários polos no mundo e vários blocos de comércio. Sim, senhor. Quanto à nota artística, eu dou-lhe um 12. Obrigado. Não, ainda tenho ali Sim, já foi. E eu dou-lhe um 14 na mesma. Mais um 14 na mesma. Então podia ter lá deixado ficar, pá. Claro, mas foi só para te lixar. Ora bem, deixa cá escrever as notas. Isto, portanto, dá uma média de 13,5. É grande a nota. Este senhor, Miguel Morgado, é popular entre nós.
Vamos então para o terceiro tema, por acaso também um tema europeu, embora visto de outro ângulo, reproduzido por Rodrigo Moita de Deus, que se lembrou de ir comparar as promessas do projeto de Lisboa que a União Europeia apresentou há uns anos e como ficou a sua concretização. Eu trouxe uma gorda vintage, que é a Estratégia de Lisboa, aquela iniciativa política da União Europeia que ia transformar a Europa num sítio de conhecimento, uma fábrica de unicórnios e startups, etc, etc, etc. E trouxe o output mais engraçado de todos, ao fim deste tempo todo, vale a pena fazer o balanço da Estratégia de Lisboa, e pedi à nossa produção para passar um gráficozinho, que é o número de patentes inscritas no mundo desde 2010 para a frente. Aquela linha lá em cima com a quebra é a China, a quebra é por causa da pandemia, eles estão um bocadinho fechados, agora não estão a criar nada. A outra linha ali do meio é os Estados Unidos e a União Europeia mantém-se decrescente, que é uma coisa... Depois da Estratégia de Lisboa, continua a decrescer a capacidade de criação, de inovação e de conhecimento. É uma coisa absolutamente extraordinária. O pilar da Estratégia de Lisboa era retirar o direito ao trabalho pelo direito a procurar trabalho. Não, e sobretudo permitir aos ricos que vivam no Dubai e no Qatar, como toda a gente sabe, e Ora bem, isto vem um bocadinho na linha do que estávamos a falar há bocado, nomeadamente na vertente que eu lhe estava a dar, que é, digamos, a incapacidade europeia de criar ela própria saber. Portanto, os números que aquilo estava pequenino, dava 51% ou mais de 51% de patentes apresentadas pela China no último ano, em 2021, aliás. Apesar da pandemia, não é? Era acima de 51%. Os Estados Unidos estavam nos 13%, 14%. E a União Europeia, 3,7%, 3,8%. Portanto, nem sequer aos 4% chegava. Portanto, esta incapacidade da União Europeia, que eu acho que tem muito a ver com, digamos, há uma centralização do poder em Bruxelas que impede, dos subsídios e dos financiamentos para este tipo de projetos, que depois impede, digamos, que a riqueza de cada país se exprima na sua potencialidade, porque depois todos se adaptam ao padrão do que Bruxelas exige, faz com que, de facto, a capacidade de inovação aqui seja cada vez menor. E não há razão, digamos, científica para isso acontecer, porque o saber e a capacidade humana existe. E estas estratégias que, de vez em quando, se lançam, a estratégia de Lisboa, que previa, aliás, que a Europa fosse, tecnologicamente, o sítio do mundo mais avançado, salvo erro, em 2025, ou qualquer coisa deste género, falham sistematicamente porque há, digamos, um palácio cheio de tapetes em Bruxelas que não olha para o resto da Europa e que vive numa bolha em que o contacto com a realidade me parece cada vez mais desfasado e que leva a sucessivos erros, nomeadamente uns mais graves que outros. Hoje em dia estamos a viver as consequências disso de uma forma dramática através da inflação e dos problemas de energia. Nuno, sobre isto que tens a dizer? Tenho várias coisas a dizer. A primeira é que é a segunda vez que aparece o Rodrigo Moita de Deus e o Miguel Morgado e aparecem aos pares. Portanto, aqui não há coincidências. Eles vêm sempre no mesmo programa e aos pares. Não tinha reparado nisso. A segunda coisa que eu tenho para dizer é que ele não pôs no gráfico o Japão, provavelmente terá bastante mais patentes que a Europa, porque sobram 30% Sim. de patentes que não estão neste gráfico. Mas eu tenho uma grande esperança que agora, com este pensamento mágico do empreendedorismo e da fábrica de unicórnios de moedas, que nós vamos rapidamente ultrapassar todos os outros países. Acho que vai ser assim. E acho que bom que seja assim, porque é só mesmo por passo de magia. A gente não faz indústrias, não faz investigação, não faz trabalho de base. E depois queremos que, por a obra e graça do Espírito Santo, floresçam unicórnios azuis e nómadas digitais pelas esquinas. Se calhar era melhor que a Europa apostasse de facto em criar uma economia que produzisse qualquer coisa e a ligasse à investigação e desse bons salários às pessoas para elas poderem ter qualificações e permitisse que a economia crescesse. Porque esta economia de viver à conta do resto do planeta só é possível quando o resto do planeta deixa. Bom, quanto a nota, eu acho que ele levanta a conclusão, ele não tira nenhuma, mas limitou-se a mostrar o problema, portanto dou-lhe um 12, porque o problema é bem levantado. Nuno? Dou-lhe um 13. Muito bem.
Deixa cá pôr as tabuletas, estava-me a esquecer. Não é? E quanto à nota artística, dou-lhe também um 12. Nuno. Eu dou-lhe um 14. Eu acho que ele é eficiente. Muito bem. Está dado. Isto significa que nesta emissão dos comentadores o vencedor, portanto, o que tem pior nota é Paulo Portas, que tem 8,5. A seguir teve o Rodrigo Moita de Deus com 12,75 e Miguel Morgado com 13,5. E assim nos despedimos até à próxima emissão, onde vamos comentar outros comentadores. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.